Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite qual Ele nos concede de estarmos aqui no estúdio da Sun News, mais um programa Momento Bíblico para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe a todos que já estão conosco, conectados no chat, abençoando essa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco, têm abençoado esse trabalho, esse projeto, essa obra. Que o Senhor Jesus continue dando graça para você, para a tua vida, a tua casa, cada vez mais para a glória do nome dEle. Deus abençoe aos meus queridos irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, pelo nosso pastor Ronélio, Charles e família. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e todos os obradores e obradoras de Cristo do Santo Ministério, do Santo Ofício. A cada irmão que pertence em cada denominação, seja muito bem-vindo em Cristo Jesus. Mais um programa a qual Deus nos concede nessa noite para estarmos falando de um tema bíblico, um ensinamento da Palavra de Deus, para enriquecer a nossa vida, agregar cada vez mais nosso espírito e a nossa alma, conforme o Senhor Jesus disse, aprendei e crescei na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Vamos fazer uma pequena oração. Após essa oração, estaremos já dando andamento do tema desta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe cada vida nessa noite, que seja uma noite abençoada, uma noite de salvação. Alcance, Pai, através do poder da tua glória, através do poder da tua palavra, as vidas, salva, liberta, restaura, renova, abençoe cada vida no nome precioso de Jesus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, louvado seja e engrandecido seja o nome de Jesus, ao qual nos concede mais uma vez uma oportunidade, que nos concedermos estarmos todas as quartas-feiras, irmãos, com o propósito de apresentar Jesus, expressar a grandeza de Cristo através desse programa, interpretando cada vez mais dentro de uma exegese, dentro de uma hermenêutica, a palavra de Deus, para alcançar as vidas através das mídias digitais, através das plataformas da Sun News, do YouTube, do Instagram, do TikTok e em todas as plataformas digitais. Deus abençoe você, por você já estar aqui no chat. Deus abençoe cada um que já tem expressado o seu boa noite. Deus abençoe em Cristo Jesus e que continue te fortalecendo para a glória de Deus. Tema de hoje, nascer em Cristo. Como entenderemos cada vez mais o que significa um novo nascimento, o que significa estar vivenciando este nascimento e o que significa aprimorar este nascimento na nossa vida. Quando nós falamos nascer em Cristo, é um propósito, projeto de Deus sobre a nossa vida. Deus enviou teu Filho unigênito, único, para salvar aquele que estava perdido. Quem estava perdido? A humanidade, porque a humanidade estava segundo o seu próprio juízo, seu próprio curso, seus próprios deleites e suas próprias vontades. E muitas das vezes, as vontades da humanidade humana não é a vontade de Deus, não é os desígnios de Deus, porque sabemos que nós estamos sujeitos ao erro, sujeitos ao pecado e sujeitos a cada vez mais a destruição espiritual na nossa própria vida. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado vitória através de teu Filho amado Jesus, que nos concedeu a oportunidade de podermos entender e compreender os seus propósitos a cada dia, a cada instante na nossa vida. Que Deus seja louvado através de todas as movimentações da tua graça e da tua glória. Deus abençoe você que já está conosco no chat. Continue compartilhando, se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir aqui no YouTube mesmo. Ali tem muitos ensinamentos esclarecedores que eu acredito que irá enriquecer cada vez mais a tua vida espiritual. Apresente esse trabalho, apresente esse programa para as pessoas não cristãs, para as pessoas não evangélicas, para entender o propósito real de Deus. Não apenas um mero programa religioso, não apenas um mero programa que diz de alguma igreja ou algo assim, mas um programa que viemos transmitir aquilo que a palavra de Deus nos ajuda a entender e de pregar o evangelho a toda criatura. As ferramentas que Deus nos concede, as ferramentas que Deus proporciona para o teu povo, use para o engrandecimento do Rei da Glória.
Nascer de novo significa algo, além de ser novo na nossa vida, transmite cada vez mais uma ideologia afirmada, certificada, validada por Deus na nossa vida, e a nossa vida na reciprocidade com Deus, para entendermos os projetos do Pai. O projeto de Deus já foi lançado. Qual foi? Passou para Cristo para vencer a morte, para vencer o pecado e trazer a humanidade de volta para o reino de Deus, para trazer de volta a Deus aquilo que estava perdido, esquecido, estava estranho diante de Deus, e Jesus foi lá e nos recolocou, nos realinhou para a presença do eterno Deus. Vamos ver um versículo bíblico, João, no capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus nos ajuda a entender quando Jesus, ele respondeu e disse: na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe, meus irmãos e queridos, que Jesus, quando ele expressa dessa forma, ele diz dentro de uma igualdade, de uma afirmação própria. Ou seja, pontos-chaves de uma exegese desse versículo, ele fala duas vezes verdade. Verdade que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala, ele sendo a verdade, na verdade vos digo, ou seja, ele sendo a verdade, usando a palavra que é verdadeira, que é genuína, então ele iguala o sincronismo da interpretação. Então ele traz, ele sendo a verdade de Deus, a justiça de Deus, com a verdade que é a palavra de Deus. Então ele une a interpretação, ele une ali para com as pessoas no entendimento, dizendo que se você não estiver na verdade, que é a palavra de Deus, que se você não estiver na verdade, que é o caminho de Deus, você não pode estar novo na presença de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Só verão o reino de Deus aqueles que serão novos, nascidos em Cristo Jesus, aqueles que estarão com a palavra do Senhor, porque a palavra é verdadeira. Quando eu tento, eu me esforço de estar na palavra de Deus, eu estou nos caminhos do Pai. E quando eu estou nos caminhos do Pai, eu estou nos desígnios de Deus. Estes desígnios de Deus se interpreta e se revela na nossa vida como o reino de Deus. E quando nós estamos no reino de Deus, estamos vivendo a verdade. E essa verdade, justiça de Deus é verdade. Então, quando nós estamos caminhando nessa verdade, praticamos a verdade, falamos a verdade, somos sinceros, somos autênticos e verdadeiros. E quando nós atuamos com esses adjetivos diante da nossa vida, encontramos a resposta de Deus, que automaticamente o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, concede-nos a nós, por a pureza que existe no ser humano. Por que a pureza? Porque o ser humano está na verdade, porque o Senhor está andando na verdade, está nos caminhos retos, santos e agradáveis a Deus. Então, veja bem, quando ele está nesse caminho santo e agradável a Deus, Deus lá do céu, ele vai fazer o que acontece na resposta de Jesus Cristo, em João no capítulo 3, versículo 5. Olha só o que está escrito. Quando Jesus, ele disse, e respondeu Jesus, na verdade, de novo, olha só, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Observe, meus queridos, e a todos que estão aqui conosco, observe, amados, que Jesus, ele expressa uma realidade de vida, uma autenticidade da palavra do Evangelho da salvação. Ele traz, dizendo, todo aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, quando ele fala esse Espírito, não é o Espírito humano, ele fala do Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus. Jamais esses podem entrar no reino. Por quê? Porque ele anda no caminho, sinceridade, autenticidade da palavra de Deus. Então aqui Jesus, ele afirma e ele confirma mais uma vez que eu sou a verdade e a verdade é a palavra, unindo para que nasce sobre a água da vida. A água da vida é o Espírito Santo.
A água da vida é a poderosa presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Jesus ele disse: todo aquele que crê em mim e crê na sua palavra, fluirão a água da vida sobre o seu ventre. Sabe o que é isso? É a mudança do nosso estado. Isso significa também, quando nós falamos, a cura na alma, sabe? A transformação de vida, quando o Espírito Santo, pelo poder renovador, pelo poder transformador, e automaticamente, quando ele flui no nosso ventre, ele esteja dentro de nós, ele muda o nosso conceito, ele transforma a nossa vida, a nossa índole, e o nosso caráter é mudado e transformado pelo poder regenerador, transformador de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo na nossa vida. Aí a gente pode dizer que somos de Jesus, que temos Jesus e que caminhamos na presença de Jesus. Você pode dizer com essas afirmações que você é uma pessoa cristã. Por que cristã? Porque você caminha com as marcas e a presença e a glória e a virtude de Jesus sobre a tua vida. E quando você está caminhando na virtude de Jesus sobre a tua vida, você só tem motivos, razões e circunstâncias de dizer honras e glórias ao nome do Senhor, porque ainda que não sou merecedor, ainda que não sou digno, mas a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado, tem nos agraciado pelo poder de Jesus sobre a nossa vida. Ou seja, através de você, ainda que seja só você, aonde você esteja, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser no meio da tua parentela, mas se Jesus está em você, e se você está nele, ele faz você ser um canal de bênção para a glória de adoração ao Senhor sobre a vida dos demais. Esse é o propósito, o projeto de Deus sobre todos aqueles que o temem, sobre todos aqueles que têm temor e tremor na presença do Senhor. É o poder renovador e transformador sobre a nossa vida. Ou seja, Deus está sempre executando e pegando as oportunidades que nós, muitas das vezes, permitimos para que Ele faça, através da nossa vida, transformações de vida, mudança do nosso interior, curando a nossa alma e o nosso espírito, para que nós caminhamos diante do Senhor, não com ansiedade, não com preocupação, mas caminhando na presença do Senhor, em paz, em harmonia, em alegria no Espírito, e cada vez mais, desejando cada vez mais Jesus sobre o nosso dia a dia. Sabe com essas razões que acontece? Estar produzindo honras e glórias cada vez mais a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus disse: em verdade vos digo a vós que me seguides, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de glória, e também vos assentarei sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando Jesus ele disse para aqueles e para todos aqueles que o verão, o Filho do Homem assentado sobre o seu alto e sublime trono, mas só verão isso todos aqueles que passaram, todos aqueles que aceitaram, todos aqueles que cumpriram a vocação, a santa vocação de continuar na presença, de continuar no santo caminho, de continuar na verdade. Todos aqueles que o aceitaram, que foram regenerados, que todos aqueles que foram mudados pelo poder renovador de Deus, eles verão as tribos, eles verão o Filho do Homem assentado no seu trono, e todos eles dirão honras e glórias ao Filho do Homem, aquele que tem o poder, aquele que tem a virtude sobre todas as coisas.
coisas, aquele que teve e tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que venceu a morte e nos deu vida e vida com abundância, aquele que realmente faz, aquele que realmente executa, aquele que realmente transforma. Esse é o Senhor da nossa vida. Esse é aquele que desenvolve o dom gratuito de Deus, que é a salvação para todo aquele que crê, para todo aquele que o aceitar, para todo que abrir o seu coração. Quando diz Apocalipse, capítulo 3, verso 20, por todo aquele que abriu o seu coração, porque eu estou batendo na porta e abriu o seu coração, eu entrarei sobre ele, sobre o seu coração, e ele fará morada, cearei com ele, e ele ceará comigo, e a honra e a glória do Senhor Jesus será para todos sempre. Mas para isso acontecer, necessário é que todos nós estejamos no caminho, todos nós aceitamos as vontades de Deus sobre a nossa vida, as execuções do Espírito Santo, que não é por força, que não é por violência, mas é por glória, é por vontade, é por gratidão, é por amor, é por desejo do Pai sobre a nossa vida, para que sejamos melhores, crentes melhores, igreja melhores, amor ao próximo melhor, aprimorado, crescente, amor a Deus sobre todas as coisas, aonde foge de nossa vida toda e qualquer situações, e tudo e qualquer impedimento, e tudo e qualquer itens que venha tirarmos da presença do Senhor, enfraquecimento, tudo aquilo sai, porque Jesus está na nossa vida, e eu quero mais de Jesus, e quando eu quero mais isso em minha vida, e quando Jesus está em minha vida, o Senhor executa grandes obras, e o Senhor será e é engrandecido sobre a nossa vida. Quando a Bíblia nos ajuda a entender, Tito capítulo 3, versículo 5, diz a palavra de Deus: não é pelas nossas obras humanas, não é pelos nossos conceitos humanos, não é pelas ideologias humanas, não é pelas obras comuns e naturais, mas pela justiça de Deus, que se houvesse, mas segundo a misericórdia do Pai, que nos salvou pela lavagem, da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então entenda uma coisa interessante: não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que você tem, não é por aquilo que você sabe, não é por aquilo que você já recebeu, mas é pela misericórdia, é pela compaixão, é pela bondade do Pai, é pela obra do Senhor sobre a nossa vida, que nos lavou pelo poder da palavra, poder transformador, que nos regenerou e nos renovou através do Espírito Santo, que está sempre trabalhando sobre nós, nos convencendo. Há quem pense e quem diga que o Espírito Santo só está trabalhando em pessoas fora, no ato do convencimento, no ato de mostrar cada vez mais o juízo e o pecado, para que se arrependesse. O Senhor Espírito Santo, o divino Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, está sempre trabalhando sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, sobre o nosso favor, está sempre trabalhando para que nós sejamos convencidos que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados e que precisamos cada vez mais da água da vida sobre nós, que precisamos cada vez mais sermos transformados pelo Senhor, nossos caminhos ser cada vez mais santo e agradável a Ti, ó Pai, porque a lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho. E quando nós estamos diante dessa trilha, dessa caminhada, guiada pela luz do Senhor, pela luz do Evangelho, pelo poder que representa o Evangelho do Senhor sobre a nossa vida, nós somos curados, nós somos sarados, porque Ele disse: pelas suas pisaduras, pela voz do profeta Isaías, no capítulo 53, ele disse: pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, sarados na alma, curado nosso interior, curado nosso espírito. Não é as doenças físicas, é as doenças espirituais, porque elas têm o poder de nos tirarmos da presença de Deus,
a cura que precisamos, principalmente no nosso espírito e na nossa alma, é aonde as pisaduras. O que é pisaduras? É o caminho, é o calcanhar do Senhor, é a trilha do Senhor, é aonde nós precisamos estar trilhando esse caminho santo e agradável a Deus, não olhando para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás, mas olhando para o Senhor Jesus, que fez todas as coisas, porque a Bíblia diz, e ela nos ensina a entender, porque para Ele é todas as coisas, e todas as coisas foi feita por Ele, através dEle, porque se não fosse por Ele, nada do que se existe se fez. Então nós estamos aqui, você está aí, porque Ele fez. Nós estamos aqui, porque é através dEle. Nós estamos aqui por causa dEle. O Senhor Pai Todo-Poderoso se expressa cada momento para que o seu Filho, Jesus, o unigênito do Pai, seja sempre engrandecido. O Senhor Pai Todo-Poderoso está sempre proporcionando para que Jesus seja, através da nossa vida, adorado e engrandecido. Sabe o que é isso? Valorizando o sacrifício do seu próprio Filho, valorizando o ato sacrifício e vicário de Jesus Cristo, que fez na cruz do Calvário, para nos darmos a oportunidade de sermos, assim como João, no capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os seus, os judeus, mas os judeus religiosos, os judeus que estavam esperando um Messias do jeito e projetado da forma deles, a qual quando Jesus, montado sobre um jumentinho, como diz a palavra de Deus, em Mateus no capítulo 24, a entrada triunfal de Jesus, quando ele entrou sobre um jumentinho que nunca foi montado, e Jesus ali entrando e adentrando na cidade de Jerusalém, e o povo gritava, Hosana, Hosana nas alturas, o povo sentindo quem ele era, e o que ele estava fazendo, e o que ele representava, mas os judeus não o aceitou, então foi por isso que escreveu, em João no capítulo 11, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou, mas todo aquele que abriu seu coração, mas todo aquele que abriu a sua mente, mas todo aquele que absorveu a palavra, mas todo aquele que entendeu o propósito, esses foram e esses são chamados Filho de Deus. Se você nessa noite, que está nos contemplando essa programação, pode dizer glórias a Deus, porque você, através da aceitação, primeiramente de Deus, sobre a tua vida, você pode dizer honras e glórias a Jesus, porque eu posso afirmar, sou filho de Deus, co-herança de Deus, de Cristo, é aquele que venceu para me dar a oportunidade de poder enxergar o verdadeiro evangelho da salvação sobre a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque a Bíblia diz, todo aquele que crê, todo aquele que confia, o seu nome já está escrito no livro da vida, e todo aquele que continuar firmado nessa palavra está salvo. Então a salvação é uma guerra espiritual, aonde muitas das vezes o inimigo lançando frustrações e situações para que não entendemos os propósitos de Deus, as obras do Pai sobre a nossa vida. Vamos ver o versículo bíblico, 1 Pedro, cartas de Pedro, no capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus nos ensina a entender, sendo de novo gerados, não de sementes corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que viva e permanece para sempre. Então entende uma coisa muito importante aqui, quando Pedro expressa essa escrita, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, nós fomos gerados, não pela semente do homem, não pela semente corruptível, não pela intenção humana, não pelo pensamento comum, mas fomos gerados através do poder regenerador de Jesus, de um novo nascimento, de ser uma nova criatura, de ser uma nova pessoa, através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos e estáis
lavado pela palavra. Estamos, ou seja, nós fomos lá no passado lavado, agora estamos ainda continuamente sendo lavado pela palavra. Então a palavra de Deus, ela tem um propósito de estar sempre nos lavando. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana está sempre sujeita ao erro, ao pecado, à mentira, à traição, ao ódio, aquilo que não agrada a Deus. Mas quando nós, mesmo com todas essas coisas que está sobre a natureza humana, mas quando nós depositamos, acreditamos e confiamos no poder regenerador do novo nascimento, a palavra confirma que nós estamos lavados. Agora estamos lavados, mudados e transformados para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando nós estamos lavados pela palavra, um novo ser é construído sobre a nossa vida, construído sobre a tua vida, porque você agora tem uma nova fala, um novo falar, um novo pensar, um novo agir, uma nova forma de interpretar as coisas. Agora você tem uma forma diferenciada, porque você é uma pessoa mudada, uma nova criatura em Cristo. Agora você é de Deus, agora você é de Jesus, agora você anda com o Espírito Santo, agora você anda com a presença do Evangelho sobre a tua vida. Esse Evangelho que muda e que transforma, em que os loucos desprezam, em que o mundo despreza. Mas a Bíblia diz, em primeira carta de João, no capítulo 2, aonde está o seu amor? Se o teu amor estiver no mundo, o amor do Pai não está nele. Se o meu amor estiver depositado nas coisas do mundo, eu estou conservando a minha vida apenas na vida terrena, estou odiando a minha vida espiritual. Mas quando eu estou conservando a minha vida espiritual, eu estou odiando a minha vida terrena. Mas uma coisa é certa, quando nós temos a mente de Cristo, uma visão extremamente trabalhada pelo Senhor, conseguimos interpretar e entender com o discernimento do Senhor Jesus, do Espírito Santo sobre a nossa vida, conseguimos entender o que é de Deus, o que é do inimigo e o que é dos homens. Conseguimos interpretar esses três poderes que atuam sobre a sociedade. Então, quando nós estamos debaixo dessa visão de Deus, lavado pela palavra, transformado, um novo nascimento, uma nova criatura, uma coisa certa, lutas verão, porque serão os desafios do dia a dia, serão os desafios contra você, para testar a tua fé, porque para ser salvo, eu preciso ser aprovado, eu preciso ser aprovado por Deus. Então Deus, Ele permite para com a minha vida situações que venham estar me desafiando a minha fé, para que eu produza sobre essas coisas uma fé construída, uma fé intocável, uma fé inabalável, e uma fé que venha mexer e tocar os desígnios de Deus, chamar a atenção de Deus, fazer prova com Deus. E aí o que vai acontecer? Ele vai abrir as janelas do céu e vai abençoar cada um de nós. Mas isso eu tenho que estar nos propósitos de Deus, para que aconteça essa abertura das janelas e das portas do Senhor sobre a nossa vida, para que você entenda, eu estou dessa forma, você está dessa forma, mas você está com entendimento e compreendendo que Deus está trabalhando sobre a tua vida, porque só os nascidos de novo têm um diferencial com Deus. Deus ama toda a sociedade, Deus ama todos os povos, Deus ama todos os seres humanos, mas saiba de uma coisa, assim como a palavra de Deus diz, que muitos são chamados e poucos escolhidos, esses escolhidos de Deus não significa dissensão, não significa separação de pessoas, significa que o próprio ser humano tem o poder de escolher se quer Deus, se quer a sua palavra ou quer a si mesmo. Ele tem o poder de escolha. Então o nosso poder é o que vai nos interpretar e levarmos o juízo lá para frente. Se eu quero Deus, então eu estou mais forte e mais firme com Deus. Se eu quero apenas a mim mesmo, segundo a minha própria ideologia, meu próprio pensamento, apenas a mim mesmo, segundo o curso do mundo, eu estou sujeito ao erro,
e sujeito à maldição, porque o mundo está morrendo nas mãos do inimigo. O mundo está morrendo nas mãos do maligno, mas mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge daquilo que foi estabelecido por Deus. Deus está na frente de todas as coisas. Vamos ver um versículo da palavra, Atos no capítulo 9, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que quando nós temos um novo nascimento, vem os enfrentamentos. Então diz aí, Ananias foi, o servo Ananias, ele foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, automaticamente, os desafios que veio contra a Ananias, uma forma de Deus estar deslocando Ananias para ir até Paulo, e muitas das vezes serviu como exemplo de enfrentamento, de fé, para que Ananias tivesse esperança e certeza. O fator humano de Ananias, logicamente, estranhou e não queria, mas o espiritual Ananias sabia o propósito, sabia aquilo que Deus estava prestes para realizar. Então é uma coisa muito importante quando nós entendemos isso. Ele saiu da sua casa, ele se deslocou até a casa de Paulo e, impondo as suas mãos, fez uma oração. E quando ele fez a oração, Jesus, o Senhor, abriu os olhos de Paulo, aquela escama que estava impedindo de ele enxergar, porque ele estava cego. Tudo aconteceu quando nós sabemos, quando ele foi para caminho da cidade de Damasco, na rua direita, e quando Jesus apareceu perante Paulo, Saulo e os seus cavaleiros, eles caíram por terra, ele caiu por terra, e quando ele caiu ao chão, ele caiu cego, não conseguindo mais ver nada, a não ser um grande fecho de luz, a qual eles dialogaram e falou: quem és? E Jesus disse: eu sou Paulo, a quem tu me persegues. Uma das coisas mais maravilhosas, quando eu vejo esse diálogo de Jesus Cristo com Paulo, eu entendo uma expressão de carinho, uma expressão de proteção, uma expressão de escudo da parte do Senhor para com os seus. Em que sentido? Porque Jesus, ele poderia ter dito: Paulo, você foi um grande perseguidor da igreja, você foi alguém que influenciava o mal contra a igreja, os meus seguidores, os meus discípulos. Mas uma coisa eu tenho a te dizer: quando você caíste no chão, você me perseguiu, não perseguiu eles. Olha só a expressão, Jesus se coloca à frente de todas as coisas. Então, em nossa vida, abrindo um pequeno parênteses aqui, Jesus está à frente de todas as coisas. Jesus está à frente de todas as coisas. Então, quando ele está à frente de todas as coisas, nada que vem contra você, que está nos caminhos, vai sobre você, vai sobre ele, porque ele levou sobre si nossas dores, ele levou sobre si nossos flagelos, nossas imperfeições. Tudo que estava ali antes do novo nascimento, Jesus levou. E ainda até hoje, ele leva sobre si tudo aquilo que é contra a igreja. As portas do inferno não pode contra a igreja do Senhor. Ainda que o inimigo lute, ainda que o inimigo tente, ainda que o inimigo use pessoas, formas, situações, para que a igreja, lavada, remida e de boas obras, ela não seja destruída. Sabe por que a igreja não é destruída e jamais será destruída? Porque Jesus está na igreja, porque a igreja é de Jesus, porque ela pertence a Ele, porque ela foi comprada por Ele, de um grande preço na cruz do Calvário, ao preço do teu sangue, ao preço da tua obra e do teu corpo, das suas dores, os teus sentimentos, que ele passou para que esse preço fosse pago, assim como um cordeiro, assim como uma ovelha muda, que foi entregue aos seus tosquiadores,
que não abriu a sua boca para dizer nenhuma maldição, para não questionar, para não murmurar. Ele foi calado perante o seu sacrifício vicário até a cruz do Calvário. Ainda que alguém pensasse que um momento de oração ali no Getsêmani, mas ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Momento único e natural de Jesus, o homem Jesus, o fator humano de Jesus, que disse: afasta, se for possível, este cálice, porque tamanha é a pressão, tamanha é a dor. Ele já via, ele já estava vendo o sacrifício da rejeição na cruz, o mártir ali na cruz, mas ao mesmo tempo, ele sendo o homem, o fator humano, estava o fator divino, junto, caminhando 100%, e aí o fator divino bradou dentro dele uma essência natural e divina, espiritual, e disse: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas o fator bradou: todavia seja feita a tua vontade, ó Pai. E ele prosseguiu com aquele ânimo, ele acreditando, unindo o ponto espiritual com um ponto natural. Assim é a nossa vida, quando nosso fator humano unindo com um fator espiritual chamado Espírito Santo, aí ele nos renova, aí ele nos enche, o Senhor, de alegria e de esperança e de confiança e confiabilidade na tua palavra, e cada vez mais a multiplicação do teu poder sobre a nossa vida, e exerce sobre ele os seus princípios divinos acima de nós, os princípios humanos. E quando une os dois princípios, divino e humano, sabe o que acontece? Nós temos uma vida de paz, nós temos uma vida, uma essência renovada, assim como a Bíblia nos ajuda a entender. Efésios no capítulo 10 e 11, que fala da armadura do Senhor, que fala do crescimento do cristão, revestido com as lutas espirituais, as hostes malignas, que muitas das vezes tenta destruir a tua vida, te enfraquecer, te desmotivar, tirar o verdadeiro brilho do Espírito Santo sobre você. Mas quando você está revestido sobre a armadura do Senhor, você pode dizer: ainda que venha todas as lutas, mas eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou, por aquele que venceu todas as coisas para me dar vida e vida com abundância. No capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 1, vamos ver, a Bíblia nos ensina a entender: e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Olha só que coisa tremenda. Ele nos deu vida, vida com abundância, porque estávamos o quê? Mortos espiritualmente, perante nossas ofensas, perante os nossos pecados, nossas atitudes que não agradavam a Deus, nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, jeito que achava que era normal e natural, mas entristecia o Espírito de Deus sobre o reino do Pai. Mas quando Jesus, ele chegou, e quando ele entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, e ele bradou e disse: está consumado, abriu a porta da graça, nos dando a oportunidade que, quando o deixamos ser aceito pelo poder do Senhor, levantando as mãos ou indo até Ele e prosseguindo até a presença dEle, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos deu agora a tua graça maravilhosa, a tua presença indestrutível, a qual o inimigo não pode tirar, os anjos malignos, os demônios não podem tirar essa vida. Sabe por quê? Porque essa vida é poderosa e está dentro daqueles que querem ter uma vida salva, mantendo o seu nome no livro da vida. Engrandecido seja o Senhor, Ele nos perdoou pela tua bondade,
pelo teu íntimo sentimento de compaixão, e nos trouxe uma aproximação perante o Pai, porque nós estávamos destituídos de Deus, nós estávamos longe, nossos pecados, o peso das nossas ofensas estava pesado do Senhor, e não tinha sequer um homem, uma mulher que poderia dizer: eu estou salvo, eu serei salvo se eu partir para outra vida. Mas não tinha ninguém sequer. Mas quando Jesus chegou, aí ele do que estávamos destituídos, ele nos restituiu para a glória do nome do Senhor, e nos colocou um novo nome escrito no livro da vida. Ninguém pode tirar isso, a não ser eu e você. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar este nome. Ninguém, nem os anjos, nem os serafins, nem os querubins. Ninguém pode se aproximar do livro, a qual somente o Cordeiro que é digno de desatar os 7 selos. Ninguém pode tirar aquilo que já foi estabelecido, a não ser nós mesmos. Como que eu consigo, como que você consegue tirar o nome do livro da vida? Rejeitando a palavra, rejeitando o evangelho de salvação, rejeitando a presença do Senhor, não querendo mais estar na presença do Senhor. E você está distanciando de Deus. Você está distanciando do Espírito. Lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus nos ajuda a entender que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Não é um ciúmes doentio, não é um ciúmes criminoso, não é um ciúmes opressor, não é um ciúmes matador, mas é um ciúmes de expressão máxima de amor. Tem ciúmes de nós, tem ciúmes de você, tem ciúmes da igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja, ela foi comprada por um grande sacrifício. Então esses ciúmes do Espírito, a qual ele trabalha para que a expressão máxima desse grande amor seja conclusivo sobre a vida de cada um, para que cada um venha se manter cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Então é uma forma de estrutura espiritual, é uma forma de edificação espiritual. Quando nós estamos trabalhando numa edificação, além do reino de Deus, da estrutura do fluir do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós estamos mantendo uma edificação sobre a nossa vida. E quando nós estamos mantendo a edificação do fluir, sabe o que é realmente sentir o fluir do Espírito Santo sobre a nossa vida? O que realmente significa o fluir da água da vida, que é o Espírito Santo, sobre a nossa vida? É uma expressão máxima de edificação, é uma expressão máxima de amor divino sobre nós, é uma expressão máxima dos ciúmes do Espírito, para que você, eu, não perca essa palavra, não saia dessa palavra, não saia dos caminhos de santos de Deus sobre a nossa vida. E quando nós estamos cada vez mais nos caminhos santos do Senhor, com amor, com sinceridade, com a verdade, com desejo de engrandecer e adorar a Deus, o Senhor Deus, ele flui sobre nossa vida, a expressão máxima sobre o nosso viver. Isso significa ser uma pessoa vivificada pelo poder do Senhor Jesus. Então entendemos que quando nós pegamos esses pontos extremamente necessários e chaves desse versículo bíblico, nós entendemos que por que eu preciso, cada instante, a cada momento, ser vivificado? Por que eu preciso, cada instante, a cada momento, produzir para Deus vida? A minha vida com a vida, ou seja, a minha vida, a tua vida, a nossa vida, para com a vida. Quem é essa outra vida? Vida de Deus, a vida do Senhor, porque Ele disse: porque tenhamos vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é onde o Senhor trabalha, produz, edifica a situação de a nossa história estar conduzida a nossa casa espiritual sobre a rocha, e não sobre a areia, mas sobre a rocha, que é Cristo. E aí está acontecendo o quê? Vida,
vida com abundância, vamos para a igreja, vamos para o culto, nos reunimos na presença de Deus, vamos fazer uma obra, vai fazer uma visita, vai fazer uma missão, vai fazer algo para o crescimento do reino do Senhor, enfim, vai fazer o que Jesus disse, 16:15 de Marcos, ide por todo, pregar o evangelho por toda criatura. Então, quando nós estamos fazendo esse ide, nós estamos produzindo vida, estamos querendo mais vida para o reino do Senhor, e quando nós estamos produzindo mais reino do Senhor, nós estamos cada vez mais sendo visto pelo Pai, pela tua misericórdia, sendo visto pelo Pai com uma grande bondade, e a bênção de Deus acontece sobre a nossa vida. Romanos capítulo 3, versículo 24, olha só o que está escrito: nós fomos sendo justificado, observe bem, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, e todos aqueles que estão no chat aqui do YouTube, nesse stream, para o Brasil e para o mundo, observe e entenda: todas as coisas existem por Ele, para Ele, por causa dEle, e através dEle. Romanos 3:24, que é o capítulo da graça, é o capítulo da justificação, é o capítulo da gratuidade de Deus sobre a nossa vida, a qual Deus permitiu, observe bem, Deus permitiu para que Jesus, Ele despisse da sua glória, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, despiu de sua glória, pegou a sua glória, o seu poder e colocou sobre o seu trono. E quando ele colocou sobre o seu trono, a Bíblia diz que ele se transformou, se colocou como um homem de dor, como carne, para cumprir um propósito do Pai. Muito bem, e através desse propósito de Jesus, sem sua glória, porque estava no trono, e quando ele veio a este mundo para o exercício do seu ministério, do exercício de resgate da alma para com Deus, ele foi expressando o quê? A gratuidade, de graça, sabe? De graça a vida, de graça. Aceite a palavra e terá de graça. Não é por pagamento financeiro, humano, não é por ouro, não é por prata, não é por bronze, não é por latão, não é por nada disso, mas é pela aceitação. Observe, meus queridos, venhamos ter a salvação de Jesus sobre a nossa vida de graça. Ah, mas alguém pode dizer, existe um preço a pagar. Sabe qual é o preço a pagar? Lançando sobre Ele a nossa vida, lançando sobre Ele a nossa rendição, lançando sobre Ele a aceitação daquilo que Ele tem feito sobre nós. E o nome do Senhor será engrandecido sobre a nossa vida. Efésios no capítulo 2, versículo 8, olha só o que está escrito: porque pela graça de Deus, de graça, gratuito, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, de vós, mas é o dom de Deus. Observe que coisa tremenda, queridos e amados que estão conosco nessa noite. Louvado e engrandecido é o Senhor pela tua vida, pela disponibilidade de você estar abençoando essa programação. Só tem Deus está abençoando. Sabe por quê? Porque você está crescendo nessa hora na graça e no conhecimento. Você está crescendo nessa hora na aceitação do evangelho de Deus sobre a tua vida. Você está permitindo, abrindo a sua mente para que nesse momento não entre as coisas que não agradam a Deus nesse momento de espaço agora, mas você está permitindo para que o evangelho que está sendo proclamado agora, nesse momento, alcance as vidas, alcance a tua vida, alcance a tua casa, alcance a tua família, e que nesse momento eu creio e eu peço para que o Senhor nessa hora visita cada um nessa hora com o teu poder renovador, transformador. Aumente a tua fé, aumente a tua esperança, porque Ele te chamou para uma grande obra, um grande propósito. Você, irmão, você, irmã, escolhido, escolhida de Deus, não é por acaso, não é mera religiosidade, não é mera situação comum,
mas é pelo poder renovador do novo nascimento que Ele te chamou para nossas vidas, ter vida e vida com abundância. Engrandecido seja o nosso Deus, porque pela graça somos salvos, não vem de nós, vem do Pai. Quando nós exercemos a fé no Senhor, nós estamos declarando o dom de Deus sobre a nossa vida, e aí o nome do Senhor é engrandecido. Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos ver? Olha só, que coisa tremenda. A Bíblia diz: sendo, pois, justificado pela fé. E quando nós somos justificados pela fé, olha o ponto-chave desse versículo: temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, quando Paulo disse lá para os irmãos da igreja de Roma, ele disse: irmãos, observe a palavra sendo em caixa alta, em letras maiúsculas, sendo dentro de uma estrutura mútua, dentro de adjetivos que formam a conclusão de todo o parecer de Deus, numa construção de paz, numa construção de fé, numa construção de união, de uma construção de esperança, de uma construção de unificação de um povo lavado, remido e de boas obras, cada vez mais está firme com o Senhor e acreditando que quando nós vamos alimentando a justificação de Cristo sobre a nossa vida, temos vida de paz, temos paz com Deus, transmitimos paz, porque só transmite paz, irmãos, quem tem paz. Só dá paz quem tem paz. Quem não dá paz, não tem paz. É só uma aparência. Então, quando temos paz, transmitimos paz. Paz em abundância. E quando temos paz em abundância, somos justificados. Aleluia. Somos cada vez mais vistos pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, porque nos deu essa confirmação na nossa vida. E quando temos essa confirmação da nossa vida, saltamos na palavra de Deus. Romanos no capítulo 8, versículo 28, a Bíblia nos ensina a entender: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então observe, irmãos, que coisa maravilhosa. Sabemos que todas as coisas, elas vão confirmando. Temos paz, produz paz. Temos misericórdia, dá misericórdia. Temos perdão, dá perdão. Temos bondade, transmite bondade. Quando chegamos para nos reunirmos na presença de Deus, temos paz. Então damos paz. Quando chegamos, reunimos na presença de Deus, produzimos misericórdia. Produzimos perdão, produzimos unificação, união. O Salmo 113 acontece de uma forma expressiva, cada vez mais, e que precisa no meio do povo de Deus. Quando o salmista Davi disse no Salmo 113, versículo 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse ó em caixa alta, em letras maiúsculas, dá mesmo contexto que disse: sendo, pois, justificado. Ó, quão bom! Ó, que ó é esse? Ó, expressão de alegria, ó, expressão de harmonia, ó, expressão de bondade, de união, de estar junto, unido, reunido na presença do Rei da Glória. Esse ó com o seu significativo máximo, dizendo como é maravilhoso e dizermos glórias a Deus juntos. Como é maravilhoso dizermos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Juntos, como é maravilhoso estarmos perdoando e recebendo perdão, agindo com misericórdia e recebendo misericórdia. Aí ele nos leva, da mesma forma que nós lemos em 8:28, que sabemos que todas essas coisas vão contribuindo ao crescimento juntos para o bem daquele que amam a Deus. Quando nos reunimos e nos unimos na presença de Deus, precisa união e amor. Então, quando tem amor e união para com Deus, o Senhor decreta os seus desígnios sobre os seus propósitos sobre a nossa vida. Aí o que vai acontecer? Será um culto maravilhoso, abençoador e poderoso para o reino de Deus. As vidas serão alcançadas, porque será uma igreja de
diferente, porque será um povo diferente, será uma nação diferente, um povo unido na presença de Deus. O Espírito Santo sempre trabalhando para que a igreja de Jesus seja uma igreja unida, seja uma igreja unificada, seja uma igreja melhor, seja uma igreja espiritualizada, seja uma igreja cheia do poder, da virtude da palavra, seja uma igreja que tem cada vez mais testemunhos da grandeza de Deus, das maravilhas, dos sinais, dos prodígios de Deus, nos dias atuais, no século 21 que percorremos e caminhamos. Mas o Senhor, como diz a Escritura, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor nunca mudou, Ele está sempre pronto para operar sobre a vida do seu povo e da sua igreja. A igreja tem o poder de escolha, se quando ela vem se unir ou se reunir, ou ela vem se reunir na presença de Deus, ou numa reunião própria, ou numa reunião comum e natural. Aí Deus nos ensina a entender, porque João, no capítulo 1, versículo 13, diz a palavra: por quais nós não nascemos do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Porque quando acreditamos e confiamos nesse propósito, na união e na unificação, expressando para o Pai: olha, Pai, nós não nascemos apenas nos conceitos humanos, na ideologia comum, mas nós aqui na igreja, nesse culto de adoração, nós estamos agora produzindo um novo nascimento espiritual, um nascimento espiritualizado, expressivo do poder do Espírito Santo, para que o Senhor entenda que não é da vontade do homem, não é da vontade da mulher, mas é da vontade do Senhor, é da vontade do Espírito, para que tenha liberdade de operar, executar ações poderosas, maravilhosas no meio do seu povo. É isso que faz e que precisamos cada vez mais deixar o Senhor ter a liberdade de operar em nosso meio. Estamos, de uma certa forma, dentro de conceitos, dentro de ideologias, pensamentos comuns, razões comuns, pensamentos que não produzem a nada ao reino de Deus, e muitas das vezes estamos sufocando o agir do Espírito Santo, não deixando Ele trabalhar em nossa vida, na vida do povo, porque estamos achando que estamos tendo uma reunião espiritual, mas estamos tendo uma reunião apenas natural, e exercendo somente a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus. Aí nesse caso, assim como o novo nascimento não aconteceu, porque só houve a vontade da carne, a vontade do varão, a vontade da varoa, e não a vontade do Senhor. E quando temos e deixamos a vontade do Senhor, Ele opera grandes coisas. Precisamos, cada instante, deixar a porta da oportunidade aberta para que o Senhor opere no meio do seu povo. Chega, irmãos, precisamos deixar isso acontecer. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada um, em vários ministérios, e muitas das vezes não acontece, e muitas das vezes não tem. Sabe por que não tem? Porque o nascimento em Cristo não aconteceu, porque o nascimento em Jesus da palavra não houve ainda. Precisa ainda integrar nesse nascimento, apenas exerce o nascimento do sangue, o nascimento do varão, o nascimento comum e natural, e não o nascimento espiritual. Que Deus nos ajude a entendermos cada vez mais os seus desígnios e os seus propósitos para a nossa vida, e entendermos que quando se achegarmos na presença do Senhor Jesus, seremos e tentamos pessoas melhores, pessoas que queremos mais e mais de Deus sobre a nossa vida e a nossa história. E vejamos um versículo bíblico, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3.
Bendito seja o Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha aí o ponto-chave, que gerou-nos de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Engrandecido seja o nome de Jesus. Como é importante, irmãos, entendermos para que a misericórdia, sentimento de compaixão, olha aqui, o sentimento de compaixão sobre a nossa vida, e entenda sobre a nossa história. Observe bem aí, gerou de novo sobre a nossa vida, gerando geração nova. Precisamos ser novo na presença do nosso Deus, precisamos ser novo na presença do Senhor Jesus, precisamos alimentarmos essa novidade de vida sobre nós, porque Ele disse: todas as coisas, eis que faço novo, todas as coisas, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Se queremos ser diferente, se queremos ser cada vez mais espirituais, se queremos ver a alegria de Deus sobre nossos cultos, se queremos ver milagres, se queremos ver atuações divinas sobre a nossa vida, precisamos nascer de novo, precisamos ser novo, cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos ajude, nos dê força para que sejamos uma igreja mudada, transformada, espiritualizada, que faça impactar o mundo pelo poder do Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua história, Deus abençoe a todos aqueles que estiveram aqui no chat. Continue abençoando, compartilhe essa obra, esse propósito e esse projeto. Abençoe cada vez mais o programa Momento Bíblico aqui pela Sun News. Deus continue te dando força, graça. Estaremos quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, às 21 horas, ao vivo, com mais um tema sistemático, dentro de uma hermenêutica, uma exegese, uma teologia sistemática para a glória de Deus. Sábado agora, estaremos em nosso templo, nosso culto, festividade dos varões. Louvado seja Deus. Rua Maravate 741, lá na nossa igreja, Assembleia de Deus, Renascente em Cristo. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a Sun News por mais um programa executado para a glória de Deus. Marca na sua agenda, se inscreve no canal Sun News, se inscreve no canal Fábio Vladimir, esteja abençoando e seja abençoado. Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite em Cristo Jesus.